Muito bem. A partir de hoje eu quero apresentar a vocês leituras complementares do livro Filosofando, Introdução à Filosofia, da Maria Lúcia de Arruda Aranha, Maria Helena Pires Martins. Eu vou então ler esses textos e tecer alguns comentários para que a gente possa justamente fazer reflexões filosóficas, levando em consideração o nosso texto proposto no livro didático e assim enriquecer a nossa formação filosófica em consonância com outros textos que a gente vai depois também apresentando e orientando ao longo das nossas aulas. Então vamos escutar com atenção a leitura para entender o que justamente aqui nesse caso quem escreveu foi o Luc Ferry no seu livro Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos, que foi lançado no Rio de Janeiro pela editora Objetivo, no ano de 2007. Vamos escutar então esse texto aqui. Aprender a Viver. Adquiri ao longo dos anos a convicção de que, para todo indivíduo, inclusive para os que não a veem como uma vocação, é valioso estudar, ao menos um pouco de filosofia, nem que seja por dois motivos bem simples. O primeiro é que sem ela nada podemos compreender do mundo em que vivemos. É uma formação das mais esclarecedoras, mais ainda do que a das ciências históricas. Por quê? Pergunta Luc Ferry. Simplesmente porque a quase totalidade de nossos pensamentos, de nossas convicções e também de nossos valores se inscreve, sem que o saibamos, nas grandes visões do mundo, já elaboradas e estruturadas ao longo da história das ideias. É indispensável compreendê-las para apreender sua lógica, seu alcance, suas implicações. Além do que se ganha em compreensão, conhecimento de si e dos outros, por intermédio das grandes obras da tradição. Observe aqui esse detalhe, compreensão, compreensão, conhecimento, compreender e conhecer, a si mesmo e aos outros. É preciso saber que elas podem simplesmente ajudar a viver melhor e mais livremente. A compreensão, então, das grandes obras ao longo da história da filosofia. Aprender a viver, eis o nosso grande desafio. Aprender a viver. Aprender a não temer em vão as diferentes faces da morte, ou simplesmente a superar a banalidade da vida cotidiana, o tédio, o tempo que passa, já era o principal objetivo das escolas da antiguidade grega. Então, todos esses temas que acabamos de elencar foram muito debatidos pelos filósofos na antiguidade grega, onde nasceu a filosofia. A mensagem delas merece ser ouvida, pois, diferentemente do que acontece na história das ciências, as filosofias do passado ainda nos falam. Eis um ponto importante que por si só merece reflexão. Ou seja, a filosofia nunca fica ultrapassada. Apenas nos oferece pistas para ampliar o leque de reflexões. Quando uma teoria científica se revela falsa, quando é refutada, ou seja, jogada fora, deixada de lado por outra visivelmente mais verdadeira, cai em desuso e não interessa a mais ninguém, à exceção de alguns eruditos estudiosos que querem depois fazer comparação entre uma teoria e outra, mesmo que algumas teorias científicas já estejam ultrapassadas. Agora, quanto à filosofia, as grandes respostas filosóficas dadas desde os primórdios à interrogação sobre como se aprende a viver continuam, ao contrário, presentes. Em nenhum momento as reflexões filosóficas ficam ignoradas, deixadas de lado, são jogadas fora.
as grandes respostas filosóficas dadas desde os primórdios à interrogação sobre como se aprende a viver continuam muito presentes. Desse ponto de vista, seria preferível comparar a história da filosofia com a das artes e não com a das ciências. Assim como as obras de Braque e Kandinsky não são mais belas do que as de Weber ou Monet, as reflexões de Kant ou Nietzsche sobre o sentido ou não sentido da vida não são superiores nem, aliás, inferiores às de Epiteto, Epicuro ou Buda. Nelas existem proposições de vida, atitudes em face da existência que continuam a se dirigir a nós através dos séculos, e que nada pode tornar obsoletas, ou seja, ultrapassada. As teorias científicas de Ptolomeu ou de Descartes estão radicalmente ultrapassadas e não têm outro interesse senão histórico, ao passo que ainda podemos absorver as sabedorias antigas, assim como podemos gostar de um templo grego ou de uma caligrafia chinesa, mesmo vivendo em pleno século XXI. Muito bem. Depois de termos ouvido esse texto do Luc Ferry, de termos compreendido a importância da filosofia, que ela não fica ultrapassada, que ela fica importante sempre ao longo da vida e que sempre nos sugere, nos favorece grandes reflexões e que nos ensinam a viver melhor, não é? Porque a gente tem que aprender a viver sempre, não apenas quando se é criança ou adolescente ou jovem, mas durante toda a vida. Eu quero pedir mais uma vez para que você aprofunde as suas reflexões, que eu já, inclusive, passei a vocês de forma escrita. Eu quero que você aprofunde a reflexão sobre o aprender a viver. São 3 as perguntas aqui apresentadas. A primeira: Luc Ferry indica 2 motivos pelos quais todos deveriam estudar ao menos um pouco de filosofia. Quais são esses 2 motivos? E aproveite e faça um comentário sobre esses 2 motivos, explicando a importância deles. A segunda: em que sentido estudar a história da filosofia é diferente de estudar a história da ciência? Será que tem diferença entre história da filosofia e história da ciência? De acordo com aquilo que a gente ouviu no texto, está claro que existe. Então, em que sentido ela é diferente? Tente descobrir, faça a anotação no seu texto e depois me envie pelo formulário. Por que é válido comparar a história da filosofia com a história da arte? Observe aqui que o nosso filósofo, escritor, pensador francês Luc Ferry vai justamente valorizar bastante a arte, até mais do que a ciência, comparando com a filosofia, e porque é muito importante a gente fazer essa comparação entre filosofia e arte. Faça sua anotação, escreva aquilo que você compreendeu, não é? Ampliando justamente no texto o seu olhar, levando em consideração as reflexões propostas. Ok? Bons estudos!